Olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso evento de hoje, que tem como convidado o Dario Caldas. O Dario Caldas, ele é sociólogo, mestre em comunicação pela USP e fundador do Observatório de Sinais. Tem também o escritório, tem também não, ele faz parte aí, né, do escritório de pesquisa e tendências, é um dos escritórios pioneiros no Brasil sobre comportamento e consumo. E falando em comportamento e consumo, o nosso tema de hoje é sobre pesquisa e análise de tendências no Brasil de hoje. Brasil de hoje, como é que estamos, Brasil? Suas aplicações em arquitetura e design. E aí eu convido você aí do outro lado a falar, coloca aqui da onde você é, qual o seu polo, qual sua área de atuação, como que você enxerga a questão das tendências, o que é tendência para você, enfim, são tantas perguntas, né, Dario? E vamos começar então falando, explicando um pouquinho como que se desenvolveu a sua trajetória profissional, a sua carreira até chegar ao Observatório de Sinais. E por que esse nome, né? Observatório de Sinais, eu acho tão lindo. Oi, Gisele, né? Oficialmente agora. Oi para todo mundo que estiver nos ouvindo aí. Um prazer estar aqui com vocês na Uninter, receber esse convite da Gisele. O Observatório de Sinais, na verdade, nasceu assim em meados dos anos 90, né? A gente realmente é pioneiro nessa área no Brasil. Oficialmente, a gente tem 18 anos de atividade. O ano de fundação, lançamento foi 2002. Mas eu já vinha desenvolvendo método e trabalhando, na verdade, como consultor nessa área desde da segunda metade dos anos 90. Eu me formei em Ciências Sociais, né? Eu sou bacharel em Ciências Sociais e depois eu fiz esse mestrado em Comunicações, mas desde a faculdade eu me interessava muito por consumo, comportamento contemporâneo, grupos urbanos, né, essa coisa das subculturas urbanas, grupos de jovens, moda, todos esses temas que estavam bem assim candentes ali nos anos 80, final dos anos 80, quando eu estudei, né, e quando eu fiz faculdade. E aí eu comecei primeiro na moda, onde eu tive essa primeira experiência com a ideia de tendências e o próprio funcionamento das tendências, né? A moda meio que inventou, o setor de moda, eu digo inventou, né? A própria ideia de tendências como uma ferramenta de mercado mesmo, de gestão, inclusive, né? Então, tá muito, quer dizer, o fenômeno em si é maior do que a moda, mas a moda meio que inventou essa ferramenta, né, de lançar a novidade que dura X tempo e que depois sai de moda e depois vem outra, enfim, a própria dinâmica das tendências. E a partir dessa observação dentro da moda, que foi meu laboratório, né, eu comecei a pensar nesse tipo de abordagem, que fizesse esse link entre comportamento, sociedade, consumo, tendências, etc. Fui me informar aqui, realmente no Brasil nessa época tinha muito pouca coisa acontecendo, embora a moda justamente é que estava indo muito bem, né, no começo dos anos 90 e tudo mais. Aí eu morei fora, fiquei na Europa 2 anos, fiz uns cursos, fui buscar uma formação específica, fiquei na França, Itália, e aí sim, já entrei em contato com algumas experiências profissionais dessa área, assim, que já estavam começando fora do Brasil. Quando eu voltei, eu trouxe, então, já voltei com a ideia do método, né, em si, e comecei a aperfeiçoar. Eu tive a oportunidade de aperfeiçoar, na verdade, no mestrado, e aí a ideia de sinais vem da ideia da teoria da comunicação, quer dizer, os sinais, eles são um aviso, né, um indício dentro da semiologia, da semiótica, né, quem conhece
um pouco, ou estudou, sabe que é um termo ali, sinal, signo, índice, enfim, aquelas coisas todas do Peirce e companhia, né? E eu usei, na verdade, essa ideia de que você, captando os sinais, que são avisos precursores dos fenômenos que estão em formação, você acaba enxergando ou antecipando tendências, que são movimentos de mercado, né? Ou de comportamento, enfim, as duas coisas entrelaçadas. Daí a ideia de ter ser um laboratório ou um observatório, na verdade eu acabei optando pela palavra observatório, enfim, observar, captar esses sinais, identificar tendências e transformar essas informações em insights, em informações estratégicas, justamente para todo tipo de empresa que precise de informação estratégica. Eu acho que todo tipo de empresa precisa. Então, é algo que partiu da moda. Nos anos 90, como eu disse, trabalhei bastante com moda e com cursos de moda aqui em São Paulo, que estavam também em formação, né? A gente também é pioneiro aí nessa área, as primeiras gerações de professores de faculdade de moda e tudo mais. Mas aí a ideia da consultoria é que esse serviço, na verdade, serve para todos os tipos de empresas e setores. E isso, de fato, se confirmou. De lá para cá, não só o Observatório de Sinais se firmou, e esse trabalho de consultoria deu certo, né? Como a gente viu esse mercado de tendências se estabelecer no Brasil também, né? Hoje você tem vários players dos maiores sites internacionais de tendências, que são referência, né, para todo mundo aí nessa área, até escritórios como o Observatório de Sinais, maiores ou menores, mas enfim, que tem essa pegada, esse posicionamento em tendências. Então, foi assim que começou. E, e só para entender, como que acontece essa questão das tendências com relação aos regionalismos, com relação ao Brasil, e quando a gente fala do mundo, há tendências locais, tendências regionais, tendências, como que você estuda tudo isso e como que você apresenta isso, né, para as empresas ou para as instituições ou de acordo com cada setor ou cada categoria? Então, sim, há tipos e categorias de tendências, há tipologias para isso e tudo mais. Quando a gente surgiu, quando a gente, né, bolou a história do observatório e tudo mais, a ideia justamente era fazer uma abordagem local das tendências, quer dizer, um olhar, não só local, mas um olhar global a partir do Brasil. Então, era uma necessidade ali, a gente estava naquele momento da globalização, primeiro movimento forte de globalização, anos 90, né, abertura inclusive do mercado brasileiro, as exportações e tal, desde a era Collor e tudo mais, e aí a necessidade de ter uma linguagem de tendências que fosse informada pelo local, né, que tivesse a ver com o Brasil, porque essa coisa, até hoje a gente discute isso, essa coisa de ficar importando tendências que funcionam muito bem, sei lá, na Coreia do Sul ou na Noruega, e aí você olha para a realidade brasileira e fala, mas espera aí, acho que isso não tem realmente nada a ver, né? Ou enfim, tem pouco a ver. Então, a ideia era exatamente essa, era trazer fazer uma abordagem que fosse informada, né, para o caso brasileiro. E aí sim, você tem locais, você tem regionalismos, tudo isso é fato. Então, e tem as tendências setoriais, e tem, enfim, tudo isso de fato acontece. No geral, a abordagem de tendências ela é transversal, né? Sobretudo quando a gente trabalha com o que a gente chama de macro tendências, que são tendências que têm a ver realmente com comportamento e com sociedade e tudo mais, a gente geralmente identifica movimentos que são transversais no sentido de eles se manifestam em vários setores ao mesmo tempo, né? Ou eles interessam, portanto, a vários setores ao mesmo tempo, né?
Mas é óbvio que você tem que, sobretudo no caso das tendências, fazer uma abordagem específica. Então eu sempre digo, as tendências não existem no abstrato, elas podem até existir, tendências em geral, você faz um report fazendo uma abordagem global, um olhar bem geral. É possível fazer, né? Eu geralmente faço isso quando eu escrevo para o blog ou para as redes sociais, né, para o Instagram. É uma abordagem mais genérica. Mas quando se trata de um problema de um cliente, né, que você está atendendo, de um setor específico, é claro que aí muda tudo. Você tem que fazer sempre essa declinar, né, fazer esse conteúdo, essas informações, depois fazer isso de modo específico para aquele caso específico, né? Trabalhos de consultoria concretos, você tem que partir sempre de quem é o cliente, do que ele está falando, ele trabalha com o quê, qual é a necessidade dele, tá? Aí você tem um panorama de tendências, bom, e aí como é que essas coisas conversam, né? Então eu sempre digo, qual tendência para qual marca? Qual tendência para qual cliente? A pergunta, o X da questão em consultoria em tendências é essa. Você pode ter um belíssimo panorama global e local de tendências, mas ainda assim, num problema, num caso específico, você tem que fazer essa adaptação, enfim, essa leitura muito específica também. Senão, não funciona. E qual que é o processo dessa construção de cenário, de tendências? E quanto tempo leva para fazer uma consultoria dessas? Tá. Gisele, como é que funciona, né? Que você perguntou primeiro? Quais são as etapas da construção dessas Então, tendências para um determinado cliente, por exemplo? tá. Olha, a gente na verdade, a nossa metodologia ela une métodos das ciências sociais com o método, a metodologia dos sinais, que é específica aí a metodologia do observatório para pesquisar e analisar tendências. Então, a gente junta as duas coisas. As metodologias das ciências sociais, os métodos, por exemplo, de pesquisa com o consumidor, ciências sociais e marketing, né, pesquisa de mercado, um estudo com o consumidor, um estudo que pode ser quali ou quantitativo, a gente trabalha mais com estudos qualitativos, né, o nosso forte, nosso carro-chefe é a própria metodologia dos sinais, é uma ferramenta quali. Então, observar os consumidores, fazer uma etnografia, por exemplo, né, um estudo aprofundado de um grupo, um segmento, um nicho específico, um perfil específico de consumidor, isso é uma parte de um estudo, por exemplo, completo, quando é um estudo completo, para um cliente, né? Vou dar um exemplo, a gente trabalhou para a marca Deca. A Deca é uma marca líder aí no segmento de louças e metais, acho que as pessoas devem conhecer, banheiros e tudo mais. Para a Deca, a gente fez um estudo bem completo, que envolveu desde o estudo do consumidor, então a gente fez uma etnografia de banheiros, né? A gente esteve em 30 residências, olhando, conversando com consumidores que nos mostravam seus banheiros e falavam deles, e falavam dos produtos e da relação que eles tinham com o banheiro. Então essa é uma parte importante de um trabalho completo, no caso, quando isso é feito para, por exemplo, né, no caso, o cliente a Deca. Mas não fica aí. Aí tem a pesquisa de tendências. Então, o que interessava a Deca? Entender o tal cenário, os cenários futuros do banheiro, para onde vai o uso do banheiro, a relação dos usuários, dos indivíduos com o banheiro. Por isso, ter que estudar a relação do consumidor concretamente, como ela se dá. Mas não é só isso. Aí você pesquisa o mercado, você olha o que as marcas estão fazendo, aí tem essa parte de pesquisa de marketing que é mais convencional também, digamos assim, né? Pesquisar as marcas, as feiras, né?
visitar a Revestir aqui em São Paulo, que é a principal feira de construção e design do Maravilhosa, setor, né? Revestir, adoro. Pois é. E a gente E é uma falar em visita obrigatória. futuro, e falar em futuro, eu sei que é uma pergunta bem difícil, mas vou fazer, tá? Tá. Quando a gente fala em futuro, e você que estuda o futuro, né? Como você determina a questão temporal com relação a tendências daqui 1 ano, 2, 5, 10? Como que você apresenta isso para o cliente? Tá. Bom, é convencionado assim no mercado de tendências ou na própria teoria das tendências que essa identificação, essa prospecção que a gente faz a partir dos sinais, ela geralmente dura até 2 anos. É uma antecipação de até 2 anos. Tá? Isso, a maioria das metodologias está de acordo que esse é o tempo que você consegue enxergar a partir daqui, do hoje, né? A partir daí, você começa, aí sim, realmente a construir cenários futuros. Por exemplo, nós no Observatório, a gente trabalha com cenários até 5 e até 10 anos, é o máximo que a gente vai. Para construir esses cenários mais distantes, né, 5 e 10, você precisa do quê? Você precisa de mais dados. Quanto mais distante você está no tempo, esse futuro, mais dados, na verdade, você precisa colocar na sua caixinha lá metodológica para conseguir fazer o que a gente chama de uma projeção mais afiada, né, mais assertiva de futuro. Então você precisa de mais informação, mais análises, mais estudos, dados secundários, dados já produzidos por outros think tanks, outros institutos, sabe, coisas. Você tem que fazer uma análise maior do que já tem sido dito, e aí usar mais a tua expertise mesmo para conseguir fazer essa projeção. Fizemos, por exemplo, também no caso do DECA, mas fizemos, por exemplo, o Grupo Globo, que também é um cliente com quem a gente trabalhou algumas vezes já ao longo da vida aí do escritório, e para a Globo a gente teve que fazer exatamente isso. Em 2010, a Globo estava interessada em entender o futuro da convergência de mídias, do ponto de vista do consumidor brasileiro. Então, para onde a convergência já era um fato, em 2010 não era nenhum segredo, né? Mas para um grupo de mídias, o importante era entender para onde estamos indo num cenário mais distante para o planejamento estratégico aí do grupo. Então a gente fez essas duas projeções num estudo que envolve aí então muitos dados, muita pesquisa de publicações, de especialistas, né, falar com muita gente, ouvir as opiniões. E aí, fora isso, para terminar sobre o futuro, ou seja, para além disso, existe uma outra área que trabalha com o futuro, que é a futurologia mesmo, né? Os future studies, os estudos do futuro que estão muito na moda, né? E que trabalham realmente com projeções, sei lá, como será o trabalho em 2050, como será a mobilidade urbana em 2040, sei lá, essas projeções de mais longo prazo, que são muito úteis também para o planejamento urbano, por exemplo, né, para a gestão das cidades. Hoje, os future studies são muito importantes. E isso a gente não faz, não é a nossa... Embora a gente participe eventualmente como especialista, sendo convidado, eu mesmo já participei, por exemplo, um estudo sobre o futuro do luxo, como será o luxo daqui a X tempo e tal. Então, a gente é entrevistado porque esse tipo de informação e de percepção vai alimentando, como eu disse, enfim, o conjunto de dados para você ter, né, uma margem de segurança, claro, que dentro da imprevisibilidade que sempre vai estar embutida aí nesse tipo de abordagem. Ninguém sabe que a pandemia chega em 2020. Ninguém sabe. Isso não dava para prever, né, Dario? Não dá, né? É isso. Bom, antes da gente entrar na questão das tendências de arquitetura e design, que é a próxima pergunta,
Eu vou dar um oizinho rápido aqui, né, para várias pessoas, e coloque o seu oi aqui, coloque a sua pergunta, né? A gente tem mais 20 minutos aqui. Quero então dar um oi para a Fernanda, para o Gleoberto, para a Camila, para a Dilma, Tânia, quem colocou, tem aluno de sociologia aqui do Rio de Janeiro, temos Irati na área de contabilidade, ciência política, o Ademir, temos também o pessoal aqui perguntando se tem curso de arquitetura e graduação, aguardem novidades. Tem aqui fãs, tem fãs seus aqui, Dario, né? Dizendo que você é um visionário, a Vilma. Oi, Vilma. Tem o Jonathan de São Sebastião do Cai, do Rio Grande do Sul, faz pós em gestão de negócios, administração. Deixa eu só tirar a rolagem automática, senão eu não consigo aqui voltar mais. De Ribeirão Preto, a Ivone, o Antônio Márcio, temos a Nívia também, de Curvelo, faz gestão comercial de Minas Gerais, tem do Polo do Paraná, de administração, a Nilceia, o Januír, nossa, tem aqui, gente, não vou conseguir dar oi para todo mundo, senão a gente não termina, liderança. Legal. Que Bacana, né? Então sejam todos muitíssimos bem-vindos, continuem dando o seu oi, coloquem aqui as suas perguntas. Então, a minha próxima pergunta é sobre tendências em arquitetura e design. O que você nos diz, né, que você analisou já sobre esse comportamento de consumo, sobre a sociedade, relacionado, então, especificamente à área de arquitetura e design? Bom, então, Gisele, essa é uma pergunta bastante ampla, né? Caímos naquela primeira questão, aqui fazendo uma análise bem ampla, bem genérica, né? As tendências em arquitetura e design. Mas ontem mesmo eu estava me preparando para o nosso encontro, aproveitei para alinhavar um pouco as ideias, fizemos até uma publicação no Instagram sobre isso. Queria até deixar meu Instagram para as pessoas que estão nos assistindo, né, que é @CaldasDaril, não é difícil. E pensando sobre isso e pensando na pandemia, porque o que aconteceu? A casa se tornou, e o morar, né, se tornou um assunto super estratégico. Sempre foi, como eu até disse ali, sempre foi, né, dentro da nossa observação, quer dizer, a casa, a alimentação, esse tipo né, enfim, de manifestação central mesmo, né, para os estilos de vida, né, e enfim, para a sociedade de modo geral. Então, sempre foi, mas tornou-se muito estratégico por causa dessa imersão forçada que a gente fez e está fazendo em casa. E as mudanças, né, que o trabalho à distância e a educação à distância, sobretudo, acho que esses dois pilares, né, o trabalho e a educação, que mexeram muito com a organização da casa e com o cotidiano e tudo mais. Então, acho que há outras mudanças, mas esses dois vetores são os principais, né? E com isso, o morar, a casa, a arquitetura, o design, acho que passaram realmente para o centro do palco das tendências. Então é um tema que todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, realmente é um ponto central hoje. Eu acredito que há uma mudança, sim, por esses motivos que eu acabei de elencar rapidamente, né? Mas, assim, não vejo também que haja... Assim, a pandemia produziu alguns mitos, né? As pessoas, algumas interpretações um pouco exageradas do tipo, vai mudar tudo, amanhã mudou tudo, né? Por causa da pandemia, não acho que mude tudo, né? A cidade vai mudar radicalmente, que as pessoas estão com medo de se aglomerar, e não sei o que, elas vão todas fugir para o meio da floresta, para o campo. Acho que tem um movimento assim, de fato, nos Estados Unidos, inclusive já está descrito, né, publicado por especialistas e tal, falando dessas cidades menores, mais de interior mesmo, que estão recebendo muita gente nesse
Eu estou aqui, perdemos um pouco a conexão, mas eu voltei. Tá tudo bem aí, Gisele? Voltou, tudo bem. Então tá. Eu estava falando, não sei aonde que foi interrompido, se talvez você, mas enfim, de que a pandemia fez o morar ficar no centro das preocupações aí das tendências, né? É, é, eu gosto sempre de analisar pelo prisma da relação do consumidor com a casa, do indivíduo com a casa. Eu acho que a gente está precisando realmente de um lugar de segurança mais do que nunca, né? De relaxamento, de conforto, que eu chamo de conforto emocional. Eu acho que e que o conforto ambiental, o conforto da arquitetura, o conforto do design, o conforto dos materiais, o conforto da iluminação, o conforto que o projeto de arquitetura traz, ele pode justamente, ele tem essa capacidade de conferir, né, de entregar esse conforto emocional, porque eu acho que é isso que as pessoas procuram, mais do que nunca, sabe? Por exemplo, a tatilidade, eu falei disso ontem, né? O tato, né? O tato, que na pandemia virou uma espécie de sentido proibido, né? Porque você não pode ficar tocando as coisas e tudo mais. Mas em casa você pode, né? Em casa, então veja, essa relação em casa é esse lugar de liberdade, de segurança, de conforto emocional, e, sobretudo, de funcionalidade, de praticidade. Ninguém quer mais nada que seja complicado. Então, acho que nesse aspecto é interessante fazer o paralelo aí com a tecnologia, que é uma pergunta que sempre me fazem, e é uma projeção comum também, assim, bem comum em termos de tendências. A coisa da tecnologia, se você, enfim, não for muito criterioso, em relação a isso, você acaba achando que tudo tende a ser tecnológico, então a tendência é uma casa cada vez mais cheia de tecnologia. Então vamos em direção a tal casa hiperconectada, né, por causa da internet das coisas que está vindo aí, que já está aí e tudo mais. Olha, gente, eu acho que em termos, né, acho que a tecnologia é a grande tendência, o digital, sem dúvida, ninguém escapa disso. Mas cuidado, nesse conforto, nessa relação humana com a casa, eu acho que muito humana, a ideia de que tudo vai se tecnologizar necessariamente, eu acho que ela é um pouco exagerada, assim, acho que ela é mal calibrada, porque a tecnologia, muitas vezes, ela só complica a vida da gente, em vez de simplificar, né? Ela vem né, ela é vendida como simplificação, mas ela acaba te trazendo uma série de problemas que você tem que resolver. E aquele tempo que eventualmente você ganhou, né, botando um robô na recepção do hotel, você perdeu fazendo a manutenção desse robô e não sei o que, não sei o que lá. Então, é só para criar assim um exemplo. Então, acho que tecnologia é bom, mas em doses, né, bem medidas, e eu acho que essa não é realmente a principal tendência para casa. Eu acho que a principal tendência é, sobretudo, a integração com a natureza, que é algo que a gente já tem visto nos últimos anos com muita força. Eu acho que isso vai continuar cada vez mais. Claro que dentro da medida do possível, né? Você fala, nossa, abrir a sala para uma área verde. Peraí, eu estou falando de quem, cara pálida, né? No Brasil, quantas pessoas têm acesso a esse tipo de residência, né? Tá, ok. Então, isso é uma coisa. Outra coisa você pensar, por exemplo, que essa tendência de apartamentos muito pequenos, de casa e apartamento muito pequeno, que a gente tem vivido nos últimos anos, se mostrou limitada agora. Antes parecia atraente, sobretudo para os jovens, millennials, né? Mora lá num cubículo porque a vida toda ela rola fora de casa. E aí agora não é mais assim. E aí sim, a gente não está de gente com grande poder aquisitivo. Eu estou falando de todo mundo que, sabe, eu acho que de uma classe média tradicional, mas também das novas classes médias. Estou falando da classe C também. Acho que é uma preocupação que hoje é transversal já, assim,
em relação a essa questão específica, espaço, localização e tudo mais. Então, acho que a arquitetura vai ter um papel essencial, né, nos próximos anos, o design também, evidentemente, né, porque pensar o mobiliário e todos os, enfim, utensílios, tudo aquilo que é necessário dentro de uma casa, mas dentro desse prisma, né, desse prisma humano, de conforto emocional, de integração com a natureza e de buscar uma solução que seja mais interessante, mais agradável, mais produtiva, mais bonita também, né, para as pessoas, de um modo geral, sabe? Acho que é isso também. Acho que beleza, né, que a arquitetura sabe produzir tão bem, e o design também, né? Beleza é fundamental, já dizia o poeta, e é mesmo, né? Hoje é algo que todo mundo quer, né? Faz parte, porque isso envolve a questão cerebral mesmo. As pessoas precisam do estético, precisam da beleza, porque isso faz bem para o cérebro. É a neuroarquitetura, é o neurodesign. Então, é algo científico. Agregando, somando ao que você falou, tem um comentário da Daniele que você falou sobre a questão dos espaços compactos, que estavam cada vez menores, né, por assim dizer. Ela até pergunta, né, sobre a previsão, se tem previsão de mudança dos espaços arquitetônicos, então sim, né, já respondendo, devido à pandemia e tal, e ela comenta também no sentido de armazenamento de bens de consumo, necessidade de ampliação desses bens. Então, a questão de armazenamento, de estoque, por exemplo, aí eu estou aumentando um pouco a pergunta, porque ficando permanecendo mais tempo em casa, tem a questão de estoque de alimentos. Estoque, então antes se falava assim, não preciso de nada, né? Vamos reduzir a questão do consumo. Então, falando em consumo, vamos reduzir o consumo, eu não preciso mais comprar ou comprar menos bens de consumo. Ok, tem essa linha, mas tem a questão dos alimentos, né? Então, onde estocar, já que permaneceremos ou permanecemos mais tempo em casa? Então, de que maneira que, né, acontece isso também? Eu acho que é uma questão derivada, né? Acho que são várias questões que estão surgindo e que realmente vão impactar os projetos e o raciocínio todo arquitetônico daqui para frente, porque, por exemplo, então aí a questão do armazenamento, a indústria de alimentos, por exemplo, ela está já se preocupando em produzir alimentos que durem mais tempo, inclusive os congelados, congelados que possam durar mais. Então, a questão da durabilidade com qualidade e tudo mais, hoje é central para essa indústria. E aí a gente pode pensar na casa, o tamanho do freezer, o tamanho da geladeira, o tamanho da despensa, que já é um problema clássico, né? Para arquiteto, inclusive, eu acho que é aquele caroço, né? Armário, onde armazenar, porque por mais que a gente esteja num momento realmente essencialista, né? Que é uma das tendências fortes aí de buscar essência, de buscar reduzir consumo ou consumir melhor, enfim, sustentabilidade e tudo isso que a gente nem falou na nossa resposta sobre as tendências. Tem os comentários aqui de várias pessoas. Porque, enfim, enfim, são tantas coisas, mas é que essa já é, assim, essa seria a resposta número 1, né? A sustentabilidade é aquela tendência. Sustentabilidade e digital, para mim, são dois dados que já estão incorporados. Assim, eu já quase nem cito, porque, sabe, é em tudo, para tudo, daqui para frente, cada vez mais. Então, tá? Só para deixar claro. Não é um menosprezo, ao contrário. Então, eu não sei o que eu dizia.
antes da Tá, sustentabilidade. deixa eu fazer duas perguntas para você que ficaram em cima. Eu fui te fazendo as outras porque tinha a ver com o assunto. Tem uma pergunta aqui do Nelson, que é assim: as tendências de cores andam juntas com as de formas ou pode haver mudança em uma ou em outra, separadamente? Nossa, bem geral aí também, né, Nelson? Não sei em que ele está pensando exatamente, mas assim, não andam juntas, não tem nenhuma relação necessária entre cor e forma. É totalmente aleatório, tá? Cor e forma realmente são coisas, quer dizer, nada vai te obrigar a toda vez que o objeto for esférico, você fazer ele laranja. Estou fazendo um raciocínio abstrato aqui. Então, cor e forma andam ao sabor das modas, ao sabor das preferências, do gosto, né? E é algo que oscila nos territórios assim clássicos de tendências definidas como oscilação do próprio gosto das pessoas, né? Com o tempo, que é assim, a definição clássica de tendência, a definição número 1, né? E que não tem nenhuma nenhuma contingência externa, que obrigue as formas e as cores a andar em determinada direção. Tá? Claro que, a partir daí, você tem algumas correlações possíveis. Por exemplo, dizer que, num período mais essencialista, como esse que a gente está vivendo, tem lá uma paleta de cores que é preferida, né? Porque ela expressa melhor, as cores, por exemplo, pastel, elas expressam melhor a calma, né? Se você está buscando um ambiente mais calmo e tal, você não vai botar um laranjão e um vermelhão. Isso é óbvio, a teoria das cores, aí é outra coisa, tá? Mas as tendências em si, por que esse ano vai usar roxo e o ano que vem vai usar amarelo, isso de fato não tem uma explicação, uma lógica, né? É uma alternância em função do gosto, tá? E aí vem as contingências que podem ou não, né, eu digo, o ambiente e a situação em que a gente vive pode ou não influenciar, tá? Então, a resposta é não. Tá, E a outra pergunta é do Jonathan. Ele pediu para você relacionar a arquitetura e o design e a explosão do e-commerce no Brasil, nos seus diferentes ramos. Nossa. Eu queria dizer também que eu sou um semi-arquiteto, né? Não sei nem se a Gisele sabe disso, mas eu sou que seria um semi-arquiteto? Que seria um semi-arquiteto? Estudou arquitetura até o terceiro ano. Olha! Eu fiz, antes de fazer ciências sociais, a minha primeira faculdade foi a FAO, USP, né? E eu fiquei até a famosa Festa do Equador, que é no quinto semestre, né? Nossa, medo! Não foi muito positiva, pelo jeito. A festa, né? Não. Foi marcante. Não. A Festa do Equador é um marco, né? Que é no meio da faculdade. Mas, enfim, só para dizer para as pessoas que eu tenho bastante afinidade com esse tema, quer dizer, que me influenciou muito. Na verdade, a montagem do Observatório de Sinais, né, voltando para o começo, realmente englobou muita coisa que eu trouxe da arquitetura, né, todo o raciocínio sociológico, inclusive, que eu aprendi a desenvolver lá pelo urbanismo, a própria história da arquitetura e do urbanismo, que eu amava, né, e, enfim, o design, tudo isso eu amo. O que eu não gostava era a parte prática. Não sou um cara de projetar, não sou um cara de fazer projeto de obra, nem de projeto de objeto. O que eu estou fazendo aqui, né? Vamos logo para sociais. Mas só para informar. Agora, a relação disso com e-commerce, eu não sei se eu saberia fazer. Eu não sei nem se eu entendi muito bem a pergunta. Qual é a relação entre arquitetura e design com o desenvolvimento do e-commerce? De fato, se você me perguntar sobre moda,